Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente tem uma live muito especial com o nosso amigo Rogério Liporassi e a gente vai começar o nosso papo hoje, que o nosso papo hoje tá pesado, porque hoje a gente tem um convidado mais que especial aí. Olha que elegante, olha, nós combinamos hoje. Olha lá. Olha, que sintonia, meu amigo. Xadrez vermelho tá na moda, tá, gente? Se Queria fosse falar isso aí pra você. combinado, não dava certo. Isso mesmo. Ai, muito bom, hein? Vermelho xadrez tá na moda. Pra quem não sabe aí, vermelho xadrez tá na moda. Vermelho Que é bom. quebrante, né, meu irmão? Ah, é pra isso? Será que é isso? Deve ser. Eu, Nessa época que a gente tá, né? o meu foi bem sem querer, tá? Posso te garantir isso. O meu também. Tá. Ver como é que tá essa loucura na cabeça das pessoas sobre coronavírus, quarentena, ficar em casa, fecha ou não fecha a clínica, atende ou não atende. Vamos fazer uma live para falar desses métodos mirabolantes que as pessoas estão começando, elas estão usando, né, um problema talvez nunca visto dessa magnitude, com essa rapidez no mundo, em todas as épocas, e essa transmissão tão rápida assim, essa pandemia, e elas estão usando isso como, às vezes, como instrumento aí para poder vender tratamentos que, no fundo, elas acreditam ou não, mas daí a gente vai falar um pouco sobre isso. Alguém aqui já começou a perguntar de algumas técnicas, uma delas é a ozonioterapia, o Rogério vai falar muito sobre isso, tenho certeza, lá, 2 vezes por semana, elimina Covid-19, então, que a galera começou, tá? Então, o nosso tema hoje é falar de ciência, falar para esclarecer um pouco a população, fisioterapeuta. Seja bem-vindo, né, primeiro. Obrigado, meu irmão, pelo convite. A gente, em tempos de caos, a gente percebe que aquela máxima de que a crise, a gente pode tentar fazer da crise uma oportunidade, ela é válida para bons negócios, para bons projetos, só que o problema que está tendo é que não estão buscando boas oportunidades, estão surgindo oportunistas, né? E eu meio que me revoltei com um pouco do que está acontecendo e já tenho me revoltado sobre isso na minha área, que é principalmente dor crônica, e chegando essa crise, essa pandemia, eu vi que o buraco ele é mais embaixo do que eu pensava. Eu achei que as pessoas tivessem uma falta de dolo para poder disseminar uma técnica que não tem comprovação na ciência. Tem a comprovação que eles julgam que tem, mas ninguém nunca vem num debate assim 2-2 para mostrar aqui na frente, falar, ó, eu uso esse artigo para eu falar, esse artigo é uma bosta por causa disso, desse viés. Ou eu uso por causa disso. Pô, esse artigo é legal, tem baixo risco de viés, foi publicado numa boa revista, peer review, que a gente chama, né, quando ela é revisada por pares. E essa galera não tem coragem. Eu comecei a perceber que não é falta de dolo, é picaretagem mesmo, né? Então, na minha área da dor crônica, eu comecei a entrar de sola nisso mesmo. Eu comecei a entrar de sola e foda-se. Quem quiser me processa e aí lá no juiz eu mostro ao meu lado da ciência, ele mostra o dele e aí eu reverto o processo contra ele. Porque quem está sendo picareta é o cara. Isso eu estou dizendo na minha área, eu sou fisioterapeuta. Eu não tenho sangue e nem saco para combater o que o médico usa. Isso é o conselho dele que vai verificar, é ele que vai ver. Eu não quero saber o que o odontólogo, o dentista usa. Não me interessa. Eu estou falando com o fisioterapeuta, eu debato com o fisioterapeuta, eu faço ciência para fisioterapia, então o resto eu estou cagando. Mas eu não tenho admitido muito que pacientes sejam enganados.
E esse debate tem me revoltado. E quando surgiu essa do coronavírus, que tem esse impacto mundial e em todas as áreas, eu comecei a continuar a ver profissionais da minha área ainda deliberando assintosamente com essas técnicas, e isso, cara, foi o fundo do poço, assim, sabe? Foi o estopim para eu, assim, me revoltar descomunalmente, velho. Tipo assim, a ponto de não poder cruzar com esse tipo de gente. Tá mais ou menos nesse pé. Tá, Rogério. Então vamos falar uma coisa. Então vamos. Aqui a gente tá aberto, tá, para falar a verdade. Então nosso Instagram, como a gente não tem viés de conflito de interesse, a gente não tem nenhuma empresa por trás da gente, nós somos livres, graças a Deus, né, Rogério? E eu acho que é por isso que a gente acaba tendo uma galera que gosta do nosso trabalho, que nos segue, etc. Então, assim, acho que o primeiro ponto que a gente está aqui para falar é que a gente quer o bem, primeiro, da nossa profissão, porque a gente acha a nossa profissão foda mesmo, né? E a gente precisa da nossa profissão lá em cima. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, a gente está pensando nos pacientes, né? Porque a partir do momento que as pessoas estão pagando por um serviço e aquele serviço não tem nenhum fundo científico por trás, ou não tem nenhum fundo, ela não vai ter nenhum benefício com aquilo, ou pelo contrário, no seu caso da dor crônica, né? Que é muito curioso, que é muito grave, no meu caso da escoliose, que é muito grave, que essas pessoas elas tendem a piorar muito. No seu caso, a gente sabe de casos de pessoas que sofreram suicídios, é altamente grande quando a dor crônica é insuportável. Os nossos casos de escoliose, elas podem ter um mau sucesso num procedimento cirúrgico. Eu estou falando da escoliose porque saiu essa semana um post eu coloquei de uma pessoa fazendo ozonioterapia no paciente com escoliose. Então, a partir do momento que a gente fala isso, a gente está preocupado com a população também, né? Que é isso que os nossos conselhos, eles também, quando eles nos fiscalizam, eles estão em prol de fazer com que a fisioterapia faça o bem para a população. Então, eles estão protegendo a população, né? Então, agora, falando do Covid-19, do coronavírus, começaram a sair diversas técnicas. E eu não sei de todos os conselhos, mas eu vi a Sociedade de Quiropraxia mandando uma nota falando que quiropraxia não pode ajudar em nada em melhorar o sistema imunológico para evitar a Covid-19. Eu li do Conselho Nacional de Nutrição falando que vitamina não ajuda em nada a prevenir isso, que uma vida saudável, alimentações saudáveis no tanto, sim, mas que não sei lá, que se esgotaram. Olha que louco, as pessoas foram lá e começaram a comprar vitamina na farmácia e acabaram, tá? Então eles mandaram uma nota do nosso conselho. Se alguém sabe, eu vi que a Flavinha de Belo Horizonte, da Brafito BH, apareceu aí, Ana Maria, uma galera de peso aqui. Se eles souberem de algum conselho que acabou fazendo alguma nota com relação a esse tipo de tratamento, eu gostaria de saber, eu não sei se você sabe, Rogério, queria saber um pouco sua opinião sobre isso. Cara, é tenso, é tenso. Você já citou aí o carro-chefe do problema, né, que é essa ozonioterapia, que para mim é uma... Eu vou deixar bem claro, porque as pessoas podem depois me mandar direct, depois eu vou... Bom, se as pessoas me mandam, quer dizer que elas querem conversar comigo. Então eu já aviso que todo direct que eu receber, eu vou publicar nos meus stories. Então vai ter lá o rostinho da pessoa. Se ele não for frouxo, né? Porque às vezes manda num fake. Mas enfim, se a pessoa for honesta e colocar lá alguma coisa, eu publico a minha resposta para todo mundo ver. O que aconteceu com a quiropraxia, eu acho que a gente percebe que parece que foi algo mais pontual, mas que é grave. Pontual no sentido do quê? Porque a própria associação, né, que reúne os fisioterapeutas quiropratas, ela já soltou uma nota deliberando
totalmente contra, que é o óbvio, né? Mas se posicionou contra esse tipo de atitude, correto? Opa, chutei aqui. Então, eu acho que foi uma falha mais pontual, que talvez dissemina ali, porque o veneno, a coisa podre, ela acaba disseminando um pouco ali para os desavisados, e eu acho que isso morre rápido quando você está falando de uma técnica que tem o seu fundamento para diversos desfechos, e quando tem gente por trás que tem zelo pelo paciente, né? Porque quem tem zelo pelo paciente vai fazer o quê? Vai buscar a melhor evidência, vai esquecer aquele negócio, galera, de que os meus pacientes melhoram, o paciente de fulano melhora. Gente, existem centenas de milhares de laboratórios pelo mundo, de gente que também faz clínica. Porque na área da saúde, principalmente essa saúde não farmacológica, existe um mantra de que a galera que faz ciência disso, ela não tem prática clínica nenhuma, entendeu? E isso é a maior falácia que essa galera divulga, justamente para tentar bloquear as evidências. De dizer o quê? Esses caras só mexem com ciência, eles não sabem de prática clínica. Não sei se a Ana Maria ainda está aqui, a professora Ana Maria Siriani. A Ana Maria Siriani é uma baita referência mundial em fisioterapia e é uma baita de uma clínica. Quantos colegas nossos, a gente está na área também de pós-graduação, estrito senso, mas quantos colegas nossos que está nos assistindo que são clínicos, que fazem pós-graduação, e essa galera também atende. Então isso aí é a maior mentira do mundo, que já começa por aí, porque o charlatão, ele é sempre um bom orador. Ele é sempre um bom orador. Ele sempre vai buscar alguma nota internacional que justifique a sua conduta, para chancelar a sua conduta. Os pacientes dele nunca falham. Nunca falham. E ele vai tentar, a todo custo, bloquear aquilo que vai contra a sua crença. Então, a gente sabe que tudo aquilo que é remédio também é veneno. A gente sabe muito bem disso. O professor Léo Costa sempre fala, e isso é real, mas ele é a sumidade para dizer isso, que o bom estudo científico, ele vai dar resultados muito pequenos. Aquele estudo bem desenhado, bem delineado, bem revisado, que foi revisado por pares para ser colocado numa revista de alto impacto, ele dá resultados muito pequenos. E aí a gente vê técnicas que falam que curam 230, servem para 236 enfermidades. Como que o mundo não está usando isso? Como que Harvard não começou a usar ainda? Não, Pittsburgh. Como que o FDA, que é o Federal Drug americano, que é o Ministério da Saúde americano, claro, como que ele não aprova uma técnica dessa para ser trabalhada lá nos laboratórios americanos? Sim. Não dá para entender. Não dá para entender. Não dá para entender. Essa galera está passando dos limites. Por quê? Porque hoje, com a exposição na rede social, a gente consegue disseminar as boas práticas. Consegue debater a evidência para cada técnica na prática clínica. E essa galera continua cega. E a gente pensa o quê? Ou eles não sabem do que estão falando, ou eles têm interesses econômicos nisso. Não tem outra dissociação. Rogério, porque eu acho que assim, se a gente for entrar nesse âmbito, né, da fisioterapia em si e relacionado à ozonioterapia, por exemplo, acho que depois a Flávia até poderia comentar, né, que está mais a par disso. Ela acabou de falar que Minas Gerais e o Prefeito 4 é o maior exemplo de que eles estão realmente focados em melhorar mesmo a fisioterapia. Eu parabenizo o Anderson, quase todas as minhas lives aqui. É o melhor conselho do Brasil. Não é puxação de saco. O Anderson é um político, o Anderson tem que saber
rodar o bambolê ali no meio da galera, mas a gente percebe que as ações feitas pelo Crefito 4, elas são muito conscientes. Exato, né? Exato. Por quê? Porque a gente sempre tem que partir do princípio de que a galera não é possível que está fazendo isso de picaretagem. Então, Sim. na parte política, eles têm que ter ainda mais cuidado com isso. Porque realmente a gente tem que deixar disseminar a boa prática com essa ideia na cabeça, né? Então, na parte política, ele tem feito um excelente trabalho quanto a isso. Mas aí a minha pergunta é o seguinte: o quanto que essa galera que a gente está falando tanto deles, quanto que eles viram o jogo, e isso pode ser tão perigoso para outras práticas da fisioterapia que são muito bem-vindas. Por exemplo, um dry needling, por exemplo, né? Ela pode ser muito bem aplicado, tem estudos aí interessantes aparecendo para dor crônica, tal. O quanto que isso pode interferir negativamente na prática clínica de quem faz o negócio bonitinho. Porque daqui a pouco, eu acho que na minha humilde opinião, com a história dos invasivos, eles chegando dessa força, daqui a pouco os médicos, o Conselho Federal de Medicina, que é muito forte, vai começar a intervir nessas práticas nossas. E aí o negócio pode azedar para o nosso lado de uma maneira assim muito feia. Queria saber o que você acha disso. Eu queria dizer que, infelizmente, isso já azedou. Saiu, se não me engano, a Flávia pode até comentar com a gente, mas parece que saiu uma liminar já, uma reversão daquilo que tinha, de que o dry needling voltou a ser novamente uma exclusividade médica, né? Então, assim, a gente acaba descredibilizando. O pessoal quer matar um pardal com um tiro de 12. Então, ao invés de focar nas terapias que realmente andam lado a lado com a nossa matriz, que é o quê? O movimento. A gente trabalha com um aparelho locomotor, né? praticamente. O cara tá lá no hospital com problema coronariano, exercício, tirar ele logo do leito, movimentar. O cara tá com problema respiratório, exercício. O nosso foco da fisioterapia é movimento e exercício. Mas tem a dermato funcional, beleza, vai ter, mas, cara, fisioterapia nasceu disso aí, né? Não vamos Então, eu acho que a dermato funcional, ela tem a sua validade dentro da nossa... Porque toda regra tem uma exceção. Uhum. Então, se nós guardássemos a dermato funcional como a nossa exceção, com boas práticas, bem pautadas, coisa linda. Isso aí faz parte do jogo da especialidade, né? E a nossa regra é os distúrbios que afetam o aparelho locomotor. Então, a cardiologia afeta o aparelho locomotor, pneuma afeta o aparelho locomotor, ortopedia afeta o aparelho locomotor, neuro afeta o aparelho locomotor. Então, essa é a nossa base. Esse movimento, por exemplo, que a gente falou dos injetáveis, depois a gente vai voltar para o corona, porque a gente tem que contextualizar. Sim. Esse movimento dos injetáveis, se ele tivesse pautado apenas nas técnicas que vão caminhar lado a lado com o aparelho locomotor e com as exceções que cabem, que são convenientes para dermatofuncional, coisa linda. Tudo aquilo que está chancelado, tudo aquilo que sabe que a gente tem desfechos que são favoráveis, dry needling, acupuntura. Agora, o problema é que estão aproveitando esse embalo, né, e colocando coisa que é aberração. São aberrações. E aí, com essa história dessa pandemia do coronavírus, as aberrações aproveitaram ainda mais o caos para tentar fincar raízes. E eu recebo muita gente que vem falar para mim assim, tudo gente que não tem argumento, óbvio, né? Porque eu não sou contra a dermato funcional. Estou acabando de falar dela aqui. Rogério, porque você gosta de pular cone. Você está puxando sardinha pro exercício. Porque, assim, concatenar neurônios é complicado, eu imagino. Se eu estou falando que existem técnicas que são técnicas passivas, que têm chancela científica robusta, eu não estou indo a favor somente do exercício. Claro. Eu preciso ir
pelo juramento que eu fiz, a professora Ana Maria estava lá, porque ela está desde o primeiro curso da fisioterapia na USP, eu sou da turma 1. O juramento que eu fiz é para defender e zelar pelo paciente. Então, eu não posso assistir, como um estudioso de ciência, aquilo que está acontecendo na minha área. Então, assim, não adianta eu suar e sangrar também pelas outras áreas. Eu tenho que bater em cima da minha área, que é a que eu estudo constantemente. Então, eu não posso ver os pacientes na minha área sendo enganados ou dolosamente ou culposamente, sem o terapeuta saber, porque está deixando essa coisa lastrar. Entendeu? Então, esse é o maior problema. E com a chegada da pandemia, isso piorou drasticamente. Né? Sim. Nós tivemos 2 vídeos, né, muito alarmantes, né, que eu compartilhei os 2. Um eu compartilhei só no meu stories, mandei para todo mundo, que era sobre fazer ozonioterapia via retal, né, Rogério? Te mandei. Logo saiu do ar, mandei para vários e vários conselhos, e daí tiraram do ar, eu realmente não dei print. Parece engraçado se não fosse trágico, tá? Esse foi o primeiro, via retal, comentava o sistema imunológico, a ideia é sempre a mesma. Eu melhoro lá o meu fluxo, sei lá das quantas, as minhas células começam a se movimentar melhor e etc. E aí, eu não vou nem entrar em detalhes sobre isso, porque eu nem sei, porque Rogério estuda a ozonioterapia a fundo, tá? Muito. Sim, pessoal. Se eu fosse aplicar, eu ia estar milionário. Sim, eu sei disso. Então eu nem sei, eu só estou falando o que o vídeo falou. Tá? E o segundo foi que o professor Rodrigo Vasconcelos, meu conterrâneo aqui de Campinas, ele escreveu uma legenda maravilhosa, que muitos de vocês já viram. A legenda dele era o seguinte: eu não vou assistir essa porra sozinho. Tá? Foi essa a legenda dele. Que era uma mulher, eu já tinha recebido à tarde, mas eu não consegui o vídeo inteiro. Uma pessoa me mandou picado. Era ozonioterapia auricular. E essa ozonioterapia auricular também, ser feita 2 vezes por semana, alguém já escreveu isso aqui, melhorava o seu sistema imunológico e, com todas as letras desses 2 vídeos, previne que você tenha Covid-19, coronavírus, tá? Não é pouco, tá? Eu também vi um falando da medicina tradicional chinesa, acupuntura, uma fisioterapeuta, falando que a acupuntura vai melhorar o seu sistema imunológico e com isso você não vai ter mais como pegar isso, tá? E aí, eu repito o que você falou. Só o Brasil sabe, só essas pessoas sabem isso. Lá nos Estados Unidos tem não sei quantos mortos. Só tem aqui, como diz o Léo. Entendeu? Só sabe aqui. Todo lugar do mundo, uma pandemia mundial. Na China mesmo, onde nasceu a acupuntura, que todo mundo fala, respeitem a medicina tradicional chinesa, tal. Lá eles não usam acupuntura para coronavírus, não é? Lá eles estão... Hoje saiu o primeiro estudo randomizado, não foi randomizado, o primeiro estudo, acho que agora, primeiro ensaio clínico sobre um medicamento que pode combater o coronavírus. Entra lá no stories do Léo Costa, ele comentou sobre isso, falou que o estudo tem alto risco de viés, mas é o primeiro estudo. Então, se ninguém tivesse preocupado, não teria hoje, se você entrar aí no Clinical Trials, que é o registro de ensaios clínicos, vão ter, eu vi anteontem, 74 estudos registrados sobre medicamento antibiótico tentando curar essas pessoas. Então, as pessoas estão pesquisando, os cientistas estão atrás, só que leva tempo para você curar uma doença tão rápida, tão devastadora. Leva tempo, primeiro ou você se cria anticorpos, ou você toma uma vacina que não existe, vai levar pelo menos 1 ano para isso, ou você fica em casa isolado, lava a mão para não pegar. Mas o remédio você toca o terror. Oi? Ou você toca o terror e vai fazer ozônio. Pô, no mínimo assustador, na nossa opinião. Por isso que a gente fez essa live hoje e tem 100 pessoas aqui. Também creio que também estão assim, um absurdo, etc. Não, e meu irmão, para deixar mais claro também a coisa, como a ideia não é puxar sardinha por quê? Porque a ideia não é puxar sardinha para o exercício,
O exercício, eu poderia falar que o exercício ele melhora a imunidade, que ele vai ajudar a combater, se você tiver uma aptidão física pertinente, vai te ajudar caso você tenha algum tipo de sintoma do coronavírus, que você seja comprovadamente estar contaminado com o coronavírus. Se você for um cara atlético, talvez você passe por isso melhor do que não seja. Com certeza. Mas você não escuta a galera falar dessas coisas, entendeu? Porque não é a hora da gente usar isso ao nosso favor. Não é hora. Exatamente. E a galera que não tem comprovação nenhuma, vamos entrar no assunto agora do ozônio para... Você já entrou, né? Do ozônio do coronavírus. Então eu queria falar algumas coisas que tem que ser muito importantes. Primeira, eu trabalho com médicos que fazem ozônio. Então, assim, eu não tenho nada a ver com isso. Isso, ele, da área dele, é injetável, ele tem que estudar isso de acordo com os desfechos que ele quer. Então, porque muita gente fala assim, mas você nunca viu ninguém aplicando. Eu trabalho com médicos que aplicam. Começa por aí. Segundo, eu mudei todo o meu pós-doutorado porque eu quero fazer um ensaio clínico randomizado duplo cego com placebo, com ozonioterapia. Isso. Vai ser um grupo. E você me colocou nessa. Conta aí pra galera que você me colocou nessa. Meu pós-doc aqui, né? Infelizmente, você me colocou nessa. Não, infelizmente eu vou gastar um pós-doc, porque não vou publicar em lugar nenhum, porque a ozonioterapia é um fenômeno... Essa traça está no Brasil só, na fisioterapia, lembrando que eu estou falando para fisioterapeutas. Essa traça está no Brasil, então eu vou publicar onde? Vamos ver se a Brazilian Journal topa. Com um grupo de ozonioterapia para dor lombar crônica, um grupo injetando salinas, né? Um grupo de exercícios e um grupo não fazendo nada. Então esse vai ser o meu pós-doc. Eu vou usar o que a galera... Eu destaquei 2 pessoas para fazer curso de ozonioterapia da galera que faz aí, em off, cliente oculto, que vão fazer, vai me passar os parâmetros que eles usam, quais são as referências, porque na base de dados que presta eu não encontro elas. Então eu vou fazer igualzinho essa galera vai ficar com o cu na mão agora dos alunos que vai assistir. E não vai ser no estado de São Paulo não, tá? Eu já aviso para os alunos que eu vou pagar o curso, não são do estado de São Paulo, e todo o curso vai ser gravado. É isso que eu quero deixar bem claro. Todo o áudio do curso será gravado, tá? Porque eu quero deixar tudo muito documentado para efeitos futuros. E outra coisa, eu estou escrevendo um editorial, que é uma masterclass sobre técnicas não comprovadas, né? Aberrações terapêuticas, na verdade, vai chamar o artigo. Que é o tema dessa live de hoje aqui, né? Aberrações terapêuticas. Exato. E ele já está em fase final e ele vai para uma revista bem grandinha. Então, assim, galera, se cossem. A minha dica é o quê? Ou vocês saiam, não põe no curso mais que funciona para dor crônica, ou então vai começar a ficar feia. Tá. E aí, voltando, vamos continuar. Vai, você tem alguma colocação, Rodrigo? Eu sou seu fã, esqueci de falar isso, porque não precisa ser muito corajoso para fazer isso, cara. Precisa ser muito corajoso, não por coragem de saber se vai dar certo ou errado, porque se der certo, eu quero usar para o meu paciente. É o contrário disso. É corajoso de dedicar anos da sua vida em prol da fisioterapia, em prol de mudar um pouco a cara do que o caminho que a gente está indo nesse Brasil. E eu acho que é muito foda, né? Muito foda. Dá muito trabalho, são horas do seu dia que você ia ficar com a sua filha, não sei o quê. Mas é isso, cara. É um negócio que... a galera acha que a gente faz... horas do meu dia e eu vou dar um recado. Eu estou em isolamento voluntário, porque eu continuo atendendo. Então, assim, não tem ninguém na minha casa. Já faz uma semana que eu só vejo o filho por videoconferência. Foi uma opção minha, porque eu não quero correr o risco por estar atendendo e com todo um critério muito rígido de asepsia e de controle. Eu não quero correr nenhum risco de, fora do meu ambiente,
né, sem estar na clínica, que eu possa correr o risco de ser um portador e disseminar para os meus pacientes. Então, voluntariamente, eu estou isolado em casa, eu não vejo meus pais. Hoje é aniversário do meu pai, então eu queria dar um beijo para ele e não vou vê-lo por uma opção de pensar nos meus pacientes. Então, assim, cara, quando alguém quer deturpar isso assim, mas me revolta de um tanto que é criminoso. É criminoso. E, nossa, foda. Parabéns pro seu pai também. Rogério, e aí, na nossa área, você está falando muito bem da ozonioterapia, mas é muito curioso como essas pessoas elas acabam mudando o foco, e quem vira holofote somos nós, né? Você é antiético de você estar publicando isso, de você falar que não funciona sem conhecer. Existem um monte de coisa, você que não viu. Então, um colega meu, não vou citar o nome agora exclusivamente, mas você sabe muito bem quem é, recebeu outro dia de colocar a ozonioterapia não funciona, que ele ia ser processado. Então, a pessoa, quem dá o curso, etc., ela faz uma espécie de retaliação conosco. Então, assim, a todo momento, isso acontece com você, já aconteceu comigo, aconteceu essa semana agora com esse nosso amigo, de retalhar mesmo. E aí ele mandou para mim uma mensagem, porra, foda, né? Se você tem que pagar dinheiro do seu bolso para defender uma coisa que é totalmente louca, mas gasta dinheiro com advogado, se você for lá, hora do seu dia, etc. Então, eu queria, assim, como é que você se sente quando vira o holofote para você, aponta o dedo para você e, você é antiético, o que você está fazendo, você não faz. Queria saber como é que você sente nisso, porque eu estou esperando o dia que vai chegar esses nossos boletins de ocorrência, aqui, essas coisas aqui pra gente. Eu tenho só uma coisa para dizer para eles, cara. Eu publico artigos e eles não. Curto e grosso. Mas eu publico artigos, eu sou aceito internacionalmente. Eu estudo tão a fundo o tema, tão mais que eles, que eu vou publicar sobre isso e eles não. Então aí as pessoas elas pendem para o lado que elas julgarem melhor. Uhum. Vamos abrir para pergunta, ver o que o pessoal está achando disso aqui, porque a galera está interagindo para caramba. Eu não fechei aqui os nossos comentários, que tá lindo isso aqui, tá, gente? Eu vou falar de mais um tema, Rogério, que eles estão quietinhos com questão do coronavírus, né? Que é a microfisioterapia. Ninguém perguntou sobre ela aqui. Você viu alguma coisa sobre eles? Porque é capaz de curar também. Eles curam vidas passadas. Não vai ser ozonioterapia que é nessa vida que eles não vão curar. Cara, eu acho que, para mim, a microfisioterapia ela tem vida curta. Ou ela vai se adaptar e pender para algo que seja mais factível, porque ela acabou surgindo no meio do momento em que está muito fácil de você disseminar a boa informação. Diferente da ozonioterapia, que já estava enraizada. Cara, eu vi artigos na Science, desde 1800, que já falam que ozonioterapia é pseudociência. Né? Repete. 1800. Não é possível. Se não me engano, 1894. Caraca! O FDA americano, e isso está no meu... Eu vou fazer alguns spoilers do meu editorial. O FDA americano, ele não chancela a ozonioterapia. Eu tenho os documentos que eu vou colocar tudo em anexo do editorial. E aí eu fui procurar a resposta do outro lado, do porquê que eles... Qual que é a justificativa para eles que o FDA não chancela? E a desculpa é a seguinte, de que porque eles estão preocupados com remédio, porque a ozonioterapia é barato. A clorana é o melhor antihipertensivo que tem, que é um diurético, e custa R$2. Então, assim, não é porque eles estão ligados em remédio que eles não vão fazer ozonioterapia porque é barato. Eles fazem em escala, se tivesse alguma chancela. E esse documento do FDA, esse relatório, diz algumas coisas. Que, primeiro, não há base científica sustentável para uso medicinal. Segundo,
o ozônio ele é um gás tóxico e para ele ter o efeito de germicida, ele precisa de uma dose que não é compatível com o corpo humano. Ou seja, esses caras injetam nada. E aí eu vou sempre procurar o contra-argumento. Ah, mas a gente está colocando na corrente sanguínea, essa pessoa não está inalando o gás tóxico. Tudo bem, beleza. Quem me garante a qualidade dos equipamentos, se eles vão produzir com o tempo? Porque o problema é você trabalhar com um gás muito tóxico, com um equipamento extremamente portátil e de baixo custo. Porque equipamentos que trabalham com... E isso é só procurar na internet. Equipamentos que trabalham com gases tóxicos ou que precisa de uma biossegurança muito foda, eles custam $500 mil, custa $100 mil, não custa 5, 6, 7 mil reais. Entendeu? Porque o risco, ele é alto. Ele é um gás. E se esse gás vazar? Ele é um gás extremamente volátil a 20 graus Celsius. Você vê que eu estou tudo na ponta da língua, né? Sim. A 20 graus Celsius, ele tem uma meia-vida de 40 minutos. Qual que é o protocolo que vai usar? Quanto tempo que esse gás pode ser armazenado até dentro do equipamento, do dispositivo? E outra coisa, o FDA americano. Os Estados Unidos tem um índice da Nature que chama Index Global, que é para ver as nações que mais publicam, publicam mais nas 80 revistas de maior fator de impacto. E os Estados Unidos é quase o dobro da China no primeiro lugar. E o FDA não aprova. A cabeça da ciência está lá nos Estados Unidos, não são na maioria americanos, ciência estrangeira que sustenta a ciência americana, só que eles estão alocados lá nos Estados Unidos, municiando o FDA. E o FDA não aprova. E aí? Cara, eu já conversei com algumas pessoas a respeito e a discussão vira uma coisa tão louca, mas tão louca, que é assim, não dá para confiar no que a Cochrane faz. A Cochrane eles acabam tendo conflitos de interesse, é uma máfia. Vira uma coisa tão louca, uma teoria da conspiração tão louca, que é isso, cara. Não tem para onde a gente fugir. O que você faz na sua prática clínica de alta qualidade que um fisioterapeuta lá de Pittsburgh, ou do Canadá, ou da Austrália não faz? Nada. Certo? O que eu faço na minha prática clínica hoje que no mundo todo, de boa qualidade, de evidência, os caras não fazem? Nada. Faço exatamente a mesma coisa. O que eu estou querendo fazer de diferente, eu estou estudando, publicando. Mas o resto é igual, cara. Porque não dá para a gente reinventar a roda assim, de uma coisa tão... E é isso, né? Falar que a gente vai resolver todas as coisas do mundo é um egocentrismo da nossa profissão, que a gente mete o pau no educador físico que ele está reabilitando, mete o pau no dentista que ele está cuidando da ATM, da DTM, com laser, isso que. Mas o fisioterapeuta, do médico, então nem se fala. A gente fala do médico pra caramba, que o médico é isso, que o médico faz isso, que o médico quer fazer isso. Mas, cara, a fisioterapia tem o dom de querer invadir áreas que a gente não tem o mínimo domínio, cara. A gente não foi trabalhado para isso, a gente não foi ensinado, a gente não tem raciocínio clínico para isso. Não dá para amanhã, cara, eu querer cuidar de coisas assim, sei lá, coisas sérias mesmo, depressão, vamos falar de uma coisa séria. Não dá para a gente tratar de depressão. A gente pode ser um excelente coadjuvante em educação em dor, quando esse cara está crônico, etc., para outros caminhos. Mas, cara, esse cara vai precisar de um psiquiatra, de um psicólogo. São os melhores, os caras que mais estudam isso. E aí a gente começa a fazer isso com essas técnicas. E esses caras podem piorar muito e ir para coisas muito terríveis, muito perigosas. É que hoje a gente ainda não é processado, né? Hoje aqui a gente está falando com a enorme maioria de fisioterapeuta. Eu estou fazendo de tudo para que sejam. Oi? Eu estou fazendo de tudo para que sejam. Eu pus uma meta na cabeça de entrar quase que quinzenalmente no Ministério Público, com denúncia em cima de denúncia, por isso que tudo que isso aí que publica, eu printo e mando para eles. Eu devo ter umas 15 páginas de anexo lá, porque
A minha parte como cidadão é denunciar esse tipo de coisa. Então, essa galera tem que começar a se coçar. Eu queria. É muito foda a gente pensar isso. Esse é o tipo de negócio que me deixa profundamente receoso e com medo. A gente tem uma sorte na fisioterapia que a gente não mata as pessoas, tá? Ou mata muito pouco. Você faz um reiki, deu errado, deu nada. Você faz a microfisioterapia, deu errado, não dá nada. Agora, cara, se o médico fizesse essas técnicas que a gente faz, nada a ver com o paciente na mesa cirúrgica, o que ia acontecer? Então, olha a responsabilidade. A gente precisa ter essa responsabilidade. Esse é o primeiro ponto da nossa profissão. Não, e, meu irmão, eu trabalho com dor crônica, né? Por que eu comecei a bater de frente? O paciente chega... Primeiro, a gente extrapolou para dor crônica, a nossa ideia é falar de Covid, mas a gente vê que isso não há escrúpulos, né? Sim. Por isso que aconteceu com o Covid. Eu queria que esse pessoal que usa, por exemplo, fisioterapeutas que usam ozonioterapia, se eles declaram para o paciente que aquilo não tem comprovação. Esse é o primeiro ponto. Se eles falarem para mim que declaram, eu coloco 5 pessoas para vasculhar o Instagram dele, os seguidores, provavelmente tem paciente, e eles vão perguntar se o fisioterapeuta declara que aquilo não funciona. Você sabe por que ele não declara? Só te interrompendo, ele não declara porque ele acredita no fundo dele, lá dentro, que aquilo funciona. Eu não acho que o fisioterapeuta, você falou em algum momento, você acha que que é canalice. Cara, eu sinto muito, mas eu não acho. Eu acho que o fisioterapeuta é enganado, ele é uma presa fácil de cursos ruins, de pessoas que, às vezes mal intencionadas ou não, mas eu acho que na grande maioria, aquele cara acredita nisso. Fielmente. Ele acha que ele ajuda as pessoas. É muito louco. Rodrigo, você sabe que eu pensava assim, e eu continuo pensando assim na base da pirâmide, em quem está indo fazer os cursos. Só que lá em cima, cara, aqueles caras que têm contato com outros profissionais, que para ser docente, o cara tem que ter a mínima capacidade de fazer uma pesquisa clínica, uma busca de melhores evidências na internet, porque ele se julga docente. Então ele tem que ter essa capacidade, tem que ter essa capacidade de discernimento. Se esse cara não consegue discernir, para mim, ele é picareta. Esse lá de cima. Tá. Entendeu? Mas eu respeito a sua opinião. Tá, eu torço para que, na verdade, essas pessoas não existam. Essa é a minha... E eu acho que a gente precisa de uma coisa básica. A gente já falou disso várias vezes, eu vou falar aqui de novo. Acho que a gente precisa de alguma coisa que chancele cursos de fisioterapia ou da área da saúde. Alguma coisa que a gente vai lá num site e olha... Cara, eu tô falando do arroz com feijão, Rogério. Cara, esse cara lá da fisioterapia acabou de sair, a faculdade é ruim, etc. O cara entrou, a primeira coisa que ele vai fazer é... Ele não sabe nem o que é PubMed, ele vai entrar lá e vai falar assim, eu vou fazer um curso, deixa eu botar aqui, Brasil, ozonioterapia, funciona ou não funciona? Sabe quem quiser me ajudar a fazer, eu topo, tá? Um site que é igual a Globo fez, se essa notícia na hora nas eleições, se a notícia era fake ou era fato. A gente precisa de nós já falamos sobre isso. A gente precisa de algo que chancele os cursos, que tenha pelo menos uma noção para que aquela pessoa não seja tão enganada assim. Alguém falou aqui, o curso é caro. Eu fiz um negócio ontem, que eu até mandei pro Léo Costa, porque é coisa de maluco mesmo, né? Porque essa galera fala que eu sou louco e eu sou mesmo, e foda-se. E a minha ideia, cara, era conseguir criar um índice, um index, para entender se aquela intervenção ela é estudada de uma maneira robusta, de uma maneira honesta e bem planejada, frente àquela doença ou àquela desordem. Então, o que eu pensei? Eu estou testando isso, mas depois eu quero aprimorar e pedir ajuda de uma galera cientista que me ajude a refinar isso.
eu estou pegando, por exemplo, exercício e dor crônica. Então, eu estou pegando a intervenção, o exercício, e a minha doença, entre aspas, que eu quero ver é dor crônica. Eu quero saber se o exercício ele é estudado por grandes revistas. Se ele é publicado por grandes revistas, quer dizer que provavelmente é uma técnica que é estudada. Não me interessa se ela dá certo ou não. Eu quero saber se ela é estudada por boas revistas. E aí, o que eu fiz, cara? Que eu estou testando para várias intervenções. Eu peguei exercício e dor crônica, levantei os artigos dos últimos 2 anos que existem, que citaram exercício e dor crônica no título e no abstract. Então, eu peguei... Olha só que maluco, eu fico fazendo isso toda noite, a noite inteira. Eu peguei as revistas dos últimos... Por isso que você está em isolamento, Rogério. Por isso, para poder fazer essas coisas. Aí eu peguei as revistas dos últimos 2 anos, procurei o fator de impacto delas, fiz a média do fator de impacto e eu fiz uma relação entre número de revistas e média do fator de impacto. Isso me deu um índice. Então eu estou tentando agora testar para ver se esse índice vai funcionar para alguma coisa. Então ele mostra, por exemplo, que nos últimos 2 anos, exercícios e dor crônica, o índice que me apareceu foi 2,06. Né? Deixa eu lembrar, para acupuntura, o índice foi 1,87. Alto também. Para terapia manual e dor crônica, o índice foi 1, se não me engano, 40 ou 1,60. Então você vê que há uma plausibilidade, né? O nível 1 de evidência, o exercício, as terapias adjuvantes também são acima de 1, né, essa relação. E eu estou tentando entender. E ozonioterapia, só para citar, é 0, tá? 0. E tem outro dado importante. Eu só pego os artigos que são RCTs. Eu só pego ensaios clínicos controlados. Então, eu busco nos últimos 2 anos os ensaios clínicos. E faço essa relação. Então, eu estou tentando ver se isso tem algum fundamento. Tá. Porque a gente precisa de alguma coisa assim. Nem pelo do COFITO ou dos CREFITOS regionais, que vá pegar uma banca, que essa banca ela é rotativa, que vá pegar aquele curso, você quer fazer, Rogério, eu quero fazer um curso em Minas. Rogério, você precisa submeter, custa R$400. Claro. Para ter o selo do CREFITO 4 ou não. Sim. E aí eu mando o conteúdo programático do meu curso e eles vão me dar o selo ou não. Claro. E a galera vai ter uma ideia se eu estou pautando o meu curso com evidência que presta ou se eu estou querendo enganar a galera. Mas o foda, eu já conversei com isso sobre a Flávia outro dia e ela me disse o seguinte, que muitos desses cursos eles são livres. Então, por exemplo, assim, nós vamos falar da microfisioterapia agora. Microfisioterapia, ela pode entrar lá como um curso de massagem. E aí, Rogério, você não precisa nem ser fisioterapeuta para fazer massagem. Você pode fazer qualquer tipo de coisa para fazer massagem. Você pode ser nada. Minha mãe é professora de pintura, ela pode fazer massagem. E ela pode dar um curso de massagem, tá? Isso é o mais louco. Então, assim, porque quem regulamenta os cursos livres não é o Conselho Federal de Medicina, não é o COFITO. Então, assim, é um negócio muito doido. Mas eu acho fundamental a gente ter alguma coisa aqui, velho. A galera política tem que se mexer. Se precisa de organização para que chegue numa instância superior, eles que se mexam, né? Eu estou falando aqui porque eu sei que o Anderson vai receber as informações e com ele a gente tem liberdade de falar, que se mexam e façam na cabeça chancelar essas coisas. Tudo bem que mais chancelados por... A internet do Rogério deu uma falhadinha. Rogério, deu uma falhadinha na sua fala, mas ele quis dizer o seguinte, é massagem, mas se tem um chancela, o selo do CREFITO, é do CREFITO e vida que segue. Tá, então o negócio é o seguinte, galera, ozonioterapia não presta para nada na fisioterapia e muito menos para o Covid-19, ok? Mais um recadinho para ozonioterapia, para fisioterapeutas, não coloquem ela nos seus cursos que funciona para dor crônica. É uma sugestão que eu dou para vocês, tá?
Um beijo na alma, Muito porque bom. senão vai... Também, ó, cuidem-se, não vai visitar os avós. Um beijo no coração de todo mundo. A live hoje, sim, foi pesadíssima. Tema animal. Nós estamos aqui para botar a cara, a tapa mesmo, e fazer o negócio acontecer. Adorei, foi demais. Um beijo para todo mundo. Muito bom. Beijo, pessoal. Foi demais, viu? Obrigadão por tudo aí.